E estamos ao vivo, agora às 7 horas, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é saber se você está atraindo ou afastando seu cliente ideal. Será que a sua marca ela consegue atrair esse cliente ideal que você tanto procura, ou então que você acha que é o seu cliente ideal? Então hoje eu vou trazer também o Everton, que é um grande amigo aqui de Recife, especialista em gestão de tráfego, onde a gente vai falar um pouco sobre marcas, né? Um pouco sobre ter o seu cliente ideal, ter uma boa base de criação de uma marca. E a gente também vai trazer a performance, que é o tráfego pago para acelerar os seus resultados, né? Então, vamos só aguardar um pouquinho o Everton entrar, e aí eu já convido ele para poder participar também da nossa live. E você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Me responde aí nos comentários de onde é que você está falando. Você é de Recife? Você é de São Paulo? Você é de algum outro local do Brasil? Comenta aí no chat. Vamos só aguardar o Everton chegar para a gente começar. Saulo de Natal, cara, prazer imenso te receber aqui na nossa live. Tem um cliente de Natal, o Camarão do Sol, acho que alguns de vocês devem conhecer, lá do Rio Grande do Norte. Um grande amigo, o Carlos, até hoje a gente trabalha juntos. Foi um projeto incrível que a gente participou. Só mandar uma mensagem para ele para a gente começar a nossa live. Ele chegou. Fortaleza, Ceará, o Elton Design. Chegou o grande, Vamos? Everton, meu parceiro. E como é que você tá no dia de hoje? Tô bem, meu irmão. Como é que você tá? Tô bem também. Tudo caminhando bem, graças a Deus. E Everton, hoje eu estava falando com o pessoal, né, que a gente vai trazer um pouco essa questão de ter uma boa base, né, que seria ali a sua marca, saber quem é seu público, ter uma boa diferenciação e trazer o tráfego pago, né, como performance para acelerar os seus resultados, né, da sua marca, da sua empresa e do seu negócio, né? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Principalmente de como atingir o cliente ideal. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, como a gente se conheceu, como é que funciona, falar um pouco sobre tráfego pago também para a gente. Tá bem, meu irmão. Então, começando a me apresentar, né? Eu trabalho com tráfego pago já fazem uns 3 anos já, né? Venho nessa caminhada. Hoje a gente tem base tanto para produto digital como negócios locais também. A gente toca algumas empresas, né? E aí, variáveis negócios. Hoje, acho que assim, a maior parte é no ramo da saúde, né? São clínicas, médicos, médicas que participam do nosso núcleo. Mas tanto os produtos digitais também, produtos nossos, produtos que somos afiliados também, produto tanto no Brasil como fora também, né? A gente tem algumas coisas nos Estados Unidos também que a gente roda lá, mas assim, é a demanda hoje que o mercado tem, né? Muito forte do tráfego pago. Eu acredito que hoje ainda faltam muitos profissionais qualificados, né, para rodar de forma correta e tudo mais, um bom desempenho, né, de campanha, toda essa temática que envolve o marketing digital, que a gente sabe que tem N profissões, né, diferentes, Sim. e o pessoal fica confuso, né, poxa, querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso eu já adianto, pessoal, meu maior erro foi tentar fazer várias funções ao mesmo tempo. Eu comecei realmente a ter mais resultado quando eu comecei a focar só ali no tráfego pago, esqueci um pouco, né, as outras especialidades ali, tentar ser especialista no design, eu disse, não, videomaker, o social media e tudo Sim. mais, então, quando eu acabei realmente focando no tráfego pago, nessa caminhada para cá, eu comecei a ter resultado de verdade. Já aconteceu comigo,
no grupo lá de empresários que eu participo aqui de Recife, quando eu falo sobre brand, sobre marca, né? Ah, você trabalha com marketing digital, você faz o tráfego Uhum. pago para trazer mais gente, né, lá para o meu perfil, para aumentar meus seguidores do Instagram. Aí tem que explicar, elevar o nível de consciência ali da pessoa, né, para explicar, né, que o marketing digital tem aí vários tipos de profissões diferentes, mas acho que o mercado, cada dia mais, ele não necessita de profissionais generalistas, né? Tipo, faz tráfego, faz criativo, faz landing page. Precisa realmente de especialistas, né? Para poder trazer resultados ali para o cliente, né? Então, começando a nossa live, né, o nosso conteúdo de hoje, eu queria te perguntar, Everton, por que o tráfego pago é tão importante, assim, digamos, para um empresário, para uma clínica médica, uma clínica de estética, por exemplo, né? A gente sabe que ter uma marca forte, é uma base ali, né, de diferenciação, mas como é que o tráfego ele consegue entrar ali para trazer resultados para o cliente? Perfeito. Deixa eu só contextualizar antes quando a gente se conheceu, né? Sim, A gente vai chegar nessa parte, perfeito. mas vamos chegar nisso também, que tudo envolve o marketing, né, digital, né? Eu acabei realmente conhecendo o Matheus em uma das clínicas que a gente faz lá um trabalho, né? E a esposa de Matheus também, ela trabalha lá, né, nessa clínica. E a gente começou a conversar sobre marketing digital, tudo mais, algumas demandas que eram parecidas, né? Porque não tem como trabalhar assim o tráfego pago com a má imagem, né? A imagem ela tem que estar atrelada ali no criativo. A gente vai falar um pouco mais, a gente vai ser um pouco mais intenso sobre isso, mas assim, pincelando, eu acho que eu diria isso. É mais essa junção que eu tive com o Matheus, né? Em relação a esse assunto tão específico, mas que realmente traz essa demanda para o mercado, para o empresário, para a clínica, enfim. Mas contextualizando foi isso. Perfeito. A gente sabe que ter, digamos assim, ter uma boa marca, né, ela é a base ali, porque até falando um pouco sobre o que seria uma marca, né, que no mercado de empresários é muito confundido ainda de ser algo visual, né? Pô, vou melhorar a minha marca, ter uma marca forte, muitos associam a ter uma identidade visual. Sendo que quando a gente fala de marca, é o que vem antes do visual, né? Então a gente fala sobre posicionamento, a gente desenvolve uma mensagem que é criada para essa marca, como vai ser a comunidade de pessoas que conversam ali com a marca, né? Então a gente precisa ter toda essa base, né? De, por exemplo, eu pergunto para muitos empresários, qual é o diferencial da sua marca? E muitos respondem, eu tenho um ótimo atendimento, eu tenho um produto de qualidade, eu tenho uma entrega que é no prazo. Mas a gente sabe que isso é o básico, né, para qualquer empresa, né? Que qualquer cliente que compra um produto ou contrata um serviço, ele quer receber algo de qualidade, né? Então, quando a gente tem toda essa base, fica muito mais fácil da gente utilizar o tráfego pago para poder trazer resultados para a empresa, né? Porque o tráfego ele não se resume, né? Me corrija se eu estiver errado, Tá. em apertar botões, né? Não é simplesmente, pô, eu escolho o meu público, é aquele público que o empresário acha que é o correto, coloca ali na ABM, simplesmente roda tráfego e vem resultado. Não, tráfego é sobre você entender sobre pessoas, como a criação de uma marca, né? Quais são as necessidades dessas pessoas, como elas pesquisam, qual seria o local ideal para encontrar esse cliente ideal, né? Seria no Google Ads, seria ali no Instagram, porque muitos associam tráfego a somente ganhar seguidores, né, no Instagram, né? Então, eu queria saber de você, Ever, como é que a gente poderia utilizar o tráfego para potencializar resultados? Será que através do tráfego pago a gente conseguia encontrar um cliente ideal para uma empresa? Ou é simplesmente o cliente que o empresário acha que é o correto para a empresa dele? Perfeito, Matheus, perfeito. Eu acho que deu, assim, o início é esse, tá? Mas a gente procura muito saber o comportamento do usuário, né? Exato. E também, assim, a gente precisa ter como base para que realmente é a campanha. Que hoje a gente tem campanha de vendas, campanhas só de tráfego, que passa ali pessoas, né? Campanhas de engajamento. Então, a gente precisa ser muito bem assertivo na necessidade do cliente, né?
E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ter uma métrica assim muito assertiva, assim bem assertiva mesmo, de que a gente consiga achar esse público certo e fazer com que ele converta no final, se vai ser um produto, se vai ser um serviço ali que o cliente vai estar passando, né? Mas a variável e também a gente identifica muitas métricas, né, das campanhas. E no fim a conversão, né? Se for, ó, chegou lá no WhatsApp, se for um atendimento do WhatsApp, fechou lá uma cirurgia plástica, por exemplo, fechou uma consulta, ele vai querer fazer um pacote completo. Então, é esse cliente que a gente vai trabalhar e ter como base. E em cima dele fazer um remarketing também para tentar vender um outro produto da mesma esteira, né? Então, isso é interessante que a gente não perca, a gente faça um bom LTV, né, do cliente ali, que ele vá ter uma melhor experiência possível, né? Depois que passa o tráfego, tudo. Então, eu acho que a maior demanda hoje, principalmente nessa quantidade de pessoas que a gente consegue anunciar com a verba, exemplo, Everton, R$ 1.000. Então, R$ 1.000 a gente vai ter que ver qual leilão você se encaixa. Exemplo, um leilão que eu acho que é o leilão mais alto hoje no Facebook aqui é emagrecimento. Então, tu vai disputar com muita gente emagrecimento. Tu vai gastar mais por isso, né? O cliente ele tem que entender isso, ou se vai ser um produto digital, enfim. Mas que leva essa chave de comportamento. Então, tudo isso atribui a esse resultado, entendeu, Matheus? Perfeito, perfeito. Então, digamos assim, que para encontrar um cliente ideal, a gente precisa também estudar comportamentos das pessoas, né? Não é simplesmente o que o cliente acha que é o público ideal dele, né? E eu vejo isso muito associado também a quando a gente fala de marca, né? Porque, pô, o tráfego, né, em si, ele é o que a gente chama de potencializador, né? A performance ali da marca, né? Mas, pô, de que adianta eu estar investindo rios e rios de dinheiros em tráfego se simplesmente quando o cliente entra ali numa landing page está uma página horrível? Ou então tem texto quebrado, ou então tem uma copy que, pô, em vez de ajudar o empresário a vender, ele atrapalha, né? Porque não tem um posicionamento em cima daquela copy, né? Daquela base ali daquela marca, né? Simplesmente um empresário que, pô, no caso de clínicas de estética, ele tem um ticket maior, né? Um cirurgião, por exemplo, não é algo barato de você encontrar na cidade. Então, imagina o cara ter um posicionamento, né, de, pô, cobra ali 20, 30 mil uma cirurgia, mas quando o cara roda tráfego e o cara é direcionado ali para o Instagram dele, o cara tá falando de promoção, o cara tá falando de compra uma cirurgia, ganhe outra, ou seja, o próprio empresário, mesmo utilizando o tráfego, ele mesmo destrói o posicionamento dele, ele mesmo prejudica o resultado que ele poderia ter, né? Então é aí que eu vejo muito essa questão de ter uma base, que é a marca, em conjunto com o tráfego, né? A gente precisa ter um conversando com o outro para realmente trazer resultado para o cliente. Não é simplesmente investir ali 1.000, 2.000 e achar que o resultado vai vir, né? Porque muitos empresários, cara, eu já vi, inclusive acho que você também já deve ter visto casos desse, né? E que o cara investe muito dinheiro, mas o cara tem um péssimo atendimento. Sim. O cara é lá direcionado para o WhatsApp e o cara simplesmente, pô, oi, tudo bem? Custa tanto. Não tem ali Não tem um comercial um, trabalhando, né? exatamente um comercial que ajude a vender, né? Simplesmente, e às vezes até o próprio empresário, né? É ele que faz o atendimento. Então fica uma loucura. Então, pô, o tráfego é um potencializador, mas você tem que ter o que a gente chama de a casa arrumada, né? O teu Instagram, a página, ali o teu Google, para você ser encontrado de uma forma que consiga também alinhar esse posicionamento que você tem com o preço que você cobra também, né? E aí, Everton, queria que você comentasse também quais são os erros mais comuns, digamos assim, de uma campanha de tráfego ou então de um cliente. Ele te busca por algo, quando na verdade ele necessita de uma outra coisa, e aí você entra, né, explicando como realmente funciona para ele ter resultado. Tá, Matheus. Teve até um cliente recente que ele, assim, na verdade, vem alguns clientes, né, empresários, tudo, algumas clínicas, que vêm desesperados para fazer tráfego, né? E aí, quando eu vou, assim, fazer uma análise básica, eu disse, ó, não dá para eu fazer, porque
O cliente ele vai chegar, vai identificar, não tá batendo aqui, não tá legal, entendeu? Não tem uma identidade visual, entendeu? Que forma ali, que tá no feed, que tá interessante. Eu disse, ó, primeiro a gente vai trabalhar, né, a tua marca, ver o que é que a gente pode corrigir aqui de, de feed, enfim. O site do cara tá mal construído também. Então, se a gente não for jogar tráfego, por exemplo, para o perfil do cara lá no Instagram, a gente vai jogar para o site dele. Mas se eu for jogar para lá, vai dar errado, entendeu? Às vezes um site que não está carregando bem. Então, um site, quando ele atinge alguns segundos, já tem uma base de métrica que as pessoas saem fora do site. É verdade. Tem site que às vezes nem é preparado para o mobile, né? Para o celular, é somente para o desktop, né? Termina prejudicando, né, os resultados do cliente, né? O E, cara, eu criativo, vejo. Pode falar. o criativo, por exemplo, a gente fala muito do gancho em reter o cliente, né? Então, se a gente, por exemplo, fizer um gancho ou reter ele de uma forma que quando ele vai para o outro lado da tela, ele vê que não tá batendo, ele vai sair fora. Tu tá aqui, sei lá, anunciando uma maçã, ele chegar do outro lado, tá uma melancia, É, não tá batendo, ele não vai comprar, entendeu? Então, esse eu acho que é o maior, assim, o que a gente mais queima dinheiro é fazer algo, isso da forma errada, entendeu? Para as configurações, segmentações, né, que vive atualizando hoje, a meta praticamente semanalmente tem atualizações, mas eu costumo dizer, Matheus, que o criativo ele é 80-20 da conversão, 80-20. O criativo ele é assim, super importante para qualquer tipo de conversão, tudo que a gente vai precisar fazer. Se ele realmente não tiver batendo com o que o cliente vai encontrar lá depois da página, depois que ele der o clique, ele vai embora. E aí tu já gastou, já queimou teu dinheiro lá, entendeu? Então isso é uma coisa assim, importantíssima, né? De ter uma imagem bem trabalhada, a gente chama o banner, né? Se for um banner, por exemplo, tem um banner bem trabalhado, que chama a atenção, que tá lá com tudo no português correto também, entendeu? Os vídeos também bem trabalhados ali para reter, ter aquele gancho inicial que eu falei. Então isso é importantíssimo para que a campanha não dê errado, entendeu? perfeito, exato. E hoje, né, a gente consegue até ter um pouco de facilidade, acho que deve ter ajudado muito, né, o seu trabalho, a inteligência artificial, né, de até o chat GPT, ele já consegue criar alguns criativos, né, lógico, não fica nada, digamos assim, excepcional, mas, pô, consegue resolver alguns problemas, né, e acho que, às vezes, aquele gancho ali que vocês tinham de esperar criativo de um designer, né, por exemplo, vocês agora já conseguem rodar uma campanha antes mesmo dessa necessidade, né? Então, hoje a inteligência artificial a gente consegue fazer um produto do zero, tá? Inclusive, a gente consegue roteirizar as aulas. É um investimento maior, mas a gente também consegue criar, por exemplo, um avatar que ele vai conversar ali 100%. Que hoje existe os experts, né? Já todo esse tempo, mas com a inteligência artificial a gente consegue fazer esses avatares de forma perfeita, né? Eles dão aula também tudo. Isso requer realmente um nível maior, né, de conhecimento, mas são coisas alcançáveis. E foi como você disse, a questão dos criativos, né? A gente consegue ter como base, né? Coloca para testar, porque o tráfego pago ele é um eterno teste. Vai ter um anúncio É, que ele vai estar performando bem, a gente vai fazer alguma coisa parecida com o que já está funcionando e vai ver se isso vai performar melhor. Às vezes, só trocar a cor da frase ali do CTR, né? Que é a chamada para ação ali do cliente, né? Do lead. Então, fazendo essas modificações para ver se vai melhorar ali o resultado. Mas voltando para a inteligência artificial, a base é essa, assim, algo assim fora do contexto hoje. Realmente evoluiu muito, tem poucas ferramentas, hoje tem várias ferramentas com valores diferentes, aí vai realmente da base investimento que você quer fazer. Mas são coisas bem alcançáveis, sabe? Realmente mudou muito o mercado, desde a inteligência artificial para cá, nesse tipo de criação. Exemplo dessa questão mesmo do roteiro. Então, a gente consegue ter um roteiro praticamente perfeito, que ele já vai estar segmentado, ele vai já dizer qual o público certo. A gente também consegue saber o que é que os concorrentes estão fazendo, que está dando resultado. A gente consegue fazer esse filtro, né, que é bem importante, porque isso também faz com que tu queime menos dinheiro lá na meta. Então, tu estudar teu cliente, lá, teus potenciais clientes, saber o que é que eles estão rodando, o que é que eles têm de criativo e tudo mais, então isso é importantíssimo para a realidade de hoje. já sabe o que está funcionando, né? E aí você monta uma engrenagem em cima disso, né? Cara, é Uhum. muito massa isso. A inteligência artificial hoje em dia, muita gente acha, né, que vai perder a sua profissão,
quando na verdade é um potencializador do que você já faz, né? Então, cara, aquele profissional medíocre, né, que só apertava botão, digamos assim, dentro da meta, dentro do Google Ads, hoje não vai existir mais, cara, porque hoje a gente está necessitando de estrategistas, né, de pessoas que entendem de pessoas, né, e não somente aquele cara que faz o que você manda, né, tipo, é uma coisa eu chegar para você, pô, meu público é esse, eles pesquisam por isso, e simplesmente roda tráfego. Pô, isso é algo que eu conseguiria fazer, algo que uma inteligência artificial conseguiria fazer. Mas a gente vê que, pô, o estrategista, como você, por exemplo, entende de pessoas, de comportamentos, de necessidades e monta uma estratégia em cima disso, né? Não é simplesmente escolher um público e rodar tráfego, né? Perfeito, Matheus. Agora falando um pouco voltando, né, para a questão da marca, tu acha que isso influencia em que momento? Assim, tua experiência. Everton, acho que algum cliente específico, o cara estava rodando lá, mas eu vi que não estava chegando por tal erro desse tal cliente. Me dá algum exemplo, Matheus? Cara, erros muito comuns que a gente vê, assim, por exemplo, quem investe em marca é querer copiar o concorrente, né? Ele, pô, o concorrente está falando dessa forma, o concorrente investe tanto em rede social, o concorrente faz tantos conteúdos, o concorrente fala dessa forma, o visual daquele concorrente é assim, e simplesmente ele vai e quer copiar tudo achando que aquilo já dá resultado, né? Mas ele não sabe que a audiência, né, ali daquela marca já está acostumada com aquilo. Aquela audiência está naquela marca, conversando com aquelas pessoas, porque ela tem valores que ela traz para a vida delas, né? A gente vê, por exemplo, Apple e Samsung. Quem tem um produto da Samsung não é valoriza determinadas coisas que quem tem um produto da Apple não valoriza, né? Pô, a gente vê muito, por exemplo, quem tem um produto da Samsung, né? E, pô, o meu celular tira foto da lua, o meu celular tem tanto de memória, o meu celular, pô, faz coisas que o teu iPhone não faz. Simplesmente em custo-benefício. Aquela audiência, ela está pesquisando por aquilo. Sendo que, por exemplo, quem tem um produto da Apple, né, um iPhone, por exemplo, não é um cara que está querendo pagar barato, né, em um produto. Porque, pô, a gente sabe, a Apple é 3 vezes, mais 4, a depender de aparelho, pô, tem um Mac Studio que é R$ 30.000 com o É computador. caro mesmo. Mas, É o poder mas aquisitivo maior. exatamente. Mas as pessoas, elas não estão comprando dessa marca pelo aparelho. Não é somente pelo custo-benefício, é pelo pertencimento à marca, né? Então a gente vê muito isso. Quando a gente cria uma marca, a gente tem que ter muito cuidado ao não querer copiar o concorrente, porque o concorrente funciona de uma forma, ele já tem aquela audiência, já tem aquela experiência, e quando a gente entra no mercado, a gente não pode ter o mesmo posicionamento que essa marca concorrente. Senão a gente vai ser mais um que vai estar brigando por preço, vai estar simplesmente investindo rios e rios de dinheiro em tráfego e tendo um resultado mínimo, porque a marca não tem diferenciação, é simplesmente mais uma que veio para vender um produto, né? Então isso é um erro, cara, muito comum que eu vejo simplesmente quando a gente cria uma marca, né, do empresário querer ser mais uma empresa, né, simplesmente para vender e aí investe rios de dinheiro em tráfego achando que vai ter resultado, mas não é assim que funciona, né? Muito isso da mágica, né, que fala, né? Quando a gente vai fechar com o cliente, né, a primeira coisa que eu falo é que não existe mágica no tráfego pago, né? E achar que vai investir 1.000 e vai voltar 3.000, enfim, 10.000, 100.000. Então, tem que colocar os pés no chão, entender, né, que a gente precisa testar, que realmente precisa ter verba. Porque quem sai na frente em relação até isso, acredito também da marca, pode me corrigir também, mas é quem tem verba para testar. Então, se eu consigo testar, eu consigo saber o que funciona, o que não funciona, então eu vou ter métrica para isso, entendeu? Então, eu vou botar lá 10 criativos diferentes. O Matheus me passou lá, 10 criativos. Olha, acho que precisa chegar a marca assim, ele lá no outro lado, quando ele atingir, vai estar dessa forma aqui. Beleza, tá bom, vamos testar. Então, se a gente tem ali R$ 100 em cada criativo, ali vai dar R$ 1.000, ele vai rodar. Só 3 criativos eles performaram bem. As pessoas realmente se identificaram e foram para o outro lado, né? Eles explicaram no link. Então, aí a gente viu, gastou.
e entendeu que funcionou, entendeu? Então tem muito esse critério também, né? E aí volta aquilo que a gente conversou. Se vai para uma página de venda, se ele vai lá para um atendimento do WhatsApp. Hoje tem esses atendimentos também, até atendimento com chat com bot, né? Sim, já Hoje tem vi. alguns bem legais, que inclusive eles têm inteligência artificial também, ele consegue filtrar ali o cara, sei lá, ele é uma clínica de ortopedia. Então ele vai lá dizer que está com dor na coluna, por exemplo, vai aparecer um médico explicando sobre dor na coluna, talvez um vídeo do próprio médico da clínica, depois um áudio da concierge, exemplo da clínica, dizendo, ó, a gente tem um canal de marcação, tudo, um calendário lá ativo, que o paciente já vai ver data e horário. Veja, ele passou por todo esse atendimento sem falar com uma pessoa. No fim, se ele realmente quiser tirar alguma dúvida muito específica, aí entra um atendimento humano. Então, tudo isso do criativo, ele performa melhor, entendeu? E tem um gasto também menor, Matheus. Se a gente direcionar um público para o WhatsApp, vai gastar menos, sabe? Sim, Se a gente gastar para um site, por exemplo, vai ter um tráfego maior de pessoas, que as pessoas vão clicar mais para ir para um site do que cair no WhatsApp. Aí, às vezes, assim, demora, exemplo, clicou lá, aí tá carregando o WhatsApp, demorou um pouquinho, o cara já saiu ali. Então, tem esse filtro também, entendeu? Tem suas nuances. Não é que não é possível escalar com o WhatsApp. Não, eu acredito que dá para converter bem, dá para vender bem. Eu acredito que é um dinheiro que fica ali na mesa para quem está vendendo produto digital e serviço, tá, pessoal? Eu acho que não deveria parar, por exemplo, um fluxo de vendas pelo WhatsApp. Eu acho que ali tu pode faturar mais ali 10, 15%, que talvez aí já pague teu marketing, pague, sei lá, teus funcionários ou alguma outra demanda que tem na tua empresa. Então é algo que eu acho que não poderia deixar de passar em branco. Todo mundo tem atendimento no WhatsApp, mas tá ok. sim. O cliente vai chegar lá, ele vai ser bem recebido, ele vai ter todas as informações, ou ele só vai receber um bom dia e um orçamento. Até recentemente um dos nossos clientes estava discutindo sobre isso, né? Que até na inteligência artificial a gente consegue ter alguns scripts de venda direcionado para um negócio, e fazer com que isso performe melhor, entendeu? Exemplo, o cara chegou para mim e disse, ó, vou mostrar aqui quais meus trabalhos, os resultados que eu tive, né? Se teve algum paciente, por exemplo, voltando para a área de saúde, vai aparecer um cara lá de verdade que emagreceu, que realmente mudou de vida, que o relacionamento dele ficou melhor, que ele está melhor na saúde, enfim, todas as áreas da vida, né? Então, isso é a importância dessa ligação, entendeu? De marca, que eu acredito, e o tráfego em conjunto. É isso que você falou, é muito importante, né? E teve até um caso também recente de um projeto que eles desenvolveu, e, cara, eles tinham muito essa questão da inteligência artificial no atendimento, né? Sendo que eles não queriam utilizar de forma nenhuma. E a gente utilizou isso como diferencial de marca, né? Porque foi um projeto que a gente desenvolveu para a Flórida agora, foi da Florida Rental Car. Eles trabalham com aluguel de carro. E lá a gente vê que muitos dos brasileiros viajam para lá e estão em busca de alugar carro, né? Porque na Flórida é muito difícil você ver alguém andando de Uber. É muito melhor você alugar um carro e estar andando por lá, né? Então, muitas das empresas, né, concorrentes desse projeto que a gente fez, eles tinham essa utilização de inteligência artificial no atendimento, sendo que tinha muitos problemas. Eu não sei se também foi uma falta também de desenvolvimento, né, de quem colocou o agente ali para estar utilizando. Mas, cara, eles tinham muitos problemas com isso, os concorrentes, né? Então, a gente decidiu não trazer isso para a marca. E aí que entra o diferencial, né, de um atendimento humanizado, que é um grande diferencial dessa marca, né? Mas, lógico, eles também têm uma equipe dedicada a estar trabalhando nisso, lá no WhatsApp. Sim. Não é simplesmente escolher isso como diferencial. Ah, vou ter um atendimento humanizado e vai estar lá o dia todo no WhatsApp e tu não vai conseguir nem trabalhar, né? Então, foi um grande diferencial, né? Então, a gente também tem que ter isso alinhado. Pô, será que isso vale a pena ou não para a tua empresa? Será que você tem uma equipe dedicada a estar fazendo ali o atendimento? Porque não adianta você rodar muito tráfego e você não tem ninguém ali do outro lado para atender. Porque, pô, imagina que nem você falou, cirurgião. O cara faz cirurgia
cirurgia, aí vai para o atendimento, sei lá, 10 horas do dia do cara ali, se não mais, estão dedicadas ao trabalho. E o cara conseguir atender ali a pessoa em tempo real, cirurgia mesmo não tem como parar para atender a pessoa. Tem que ter alguém por trás ali, ou um agente, né, uma inteligência artificial que pode te auxiliar nisso, né? Então, pô, é algo que vale muito a pena, mas você também precisa, pô, entender se isso é, seria benéfico ou não para a empresa, né? Hoje eu tenho alguns amigos, né, eu vou puxar mais agora um produto digital, né, que seria os cursos online, Sim, que 100% da equipe dele é atendimento humanizado. Hoje ele colocou pessoas como se fosse um call center, por exemplo. E realmente, como é um público mais velho que compra, então tem muitas dúvidas. Então é, ali pode até filtrar e saber qual vai ser as possíveis dúvidas para colocar isso já na inteligência artificial, né, para sanar esses, tipo, já quebrar objeções ali no começo, né, objeções sim. que vão surgir de forma comum. Então, tu consegue filtrar isso, isso vai melhorar ali teu desempenho das tuas Ajuda vendas. já a filtrar o tipo de Isso. cliente. Então, assim, funciona. É como você disse, vai variar realmente de negócio. Mas, exemplo, no caso da clínica, se sendo mais específico, vai tirar o tempo lá da recepcionista. Sim, Às vezes tem alguém que exato. está lá no atendimento, ele está passando lá, tipo, o cara já chegou no fim, velho. O paciente ele já marcou a consulta. Então, já era ali, ela não vai precisar fazer contato. Talvez ali para perguntar um dia antes, né, ou 2 dias, se vai precisar, se ele vai confirmar a presença, né? Isso também o sistema pode fazer isso de forma automática. Oh, estou confirmando que no horário tal você tem uma consulta marcada com a doutora Y, entendeu? Então é algo que realmente funciona e que eu acho que o empresário deve ter esse cuidado nesse atendimento. É algo que vale muito a pena, cara. Para mim mesmo, para filtrar o tipo de cliente, ia me ajudar demais, cara, demais. Eu ainda não tenho ali um atendimento mais, digamos assim, com IA, né, muito mais humanizado, mas eu tenho uns filtros, né? A pessoa vai para o meu site, ela preenche o formulário, e aí eu filtro se ela merece ou não ir para uma call, né? Se seria um cliente ou não ideal. Mas acontece, cara. Às vezes eu filtro, vejo tudo certinho e quando eu entro em call, não é o cliente ideal. É algo que, pô, ia me ajudar muito também essa implementação, cara, de já pegar ali filtrado o cliente, já ter um atendimento ali pré, né, antes de entrar em uma call de vendas, e ajudar demais, cara. Tu utiliza hoje isso na prestação do teu serviço? Hoje, no meu serviço, não, mas a gente tem implantado em cliente. Hum, Eu acho que tem alguns clientes hoje que utilizam, né, dessas ferramentas, tanto delas como também CRM, né, que é super importante, né, a gente ter como sim, base dos clientes. Outra coisa antiga do marketing digital, uma coisa que até me fez lembrar, Matheus, que funciona até hoje, a gente faz isso também, principalmente para o tráfego, é a questão da captação, por exemplo, por e-book, né? A gente bota o e-book lá disponível, ele monta o formulário, baixa, então eu vou ter essa base aí, né, de possíveis clientes ali. A gente vai principalmente isso muito para as clínicas. E converte para caramba ainda. Dá lá um e-book, ele bota lá todo o cadastro dele, né, as informações. A gente baixa, filtra, consegue também metrificar, saber se estão vindo mais mulheres, qual a faixa de idade dessas mulheres, qual é o interesse dela. Exemplo, se ela quer colocar uma prótese ou, enfim, alguma outra demanda, né, dos procedimentos. Então a gente consegue ter uma noção melhor do que realmente ela quer fazer e depois eu ser mais assertivo ainda de direcionar ela para um criativo que é realmente o procedimento que ela está querendo. Então ela vai se conectar mais ainda com a marca, com, enfim, com o que a gente está querendo vender. E ela vai acabar marcando a consulta. E possivelmente, né, uma cirurgia também, querer fazer cirurgia. Então, isso a gente desenvolve para vários negócios diferentes. Tanto para um negócio local, que a gente está conversando aqui também, como para os produtos digitais. Às vezes que a gente quer fazer uma base de low ticket, que a gente chama que ali é o baixo ticket, é o menor ticket que existe, né? O valor mais baixo ali. Para que esse low ticket ele pelo menos pague ali o que a gente está investindo de tráfego, por exemplo. Então, bota um e-book aí com valor inicial mais baixo, né? A gente anuncia ele, ganha essa base de cliente e também fatura em cima disso, entendeu? Então, isso vai variar. E tem uma base também, Matheus, que está forte já de anos para cá, uma coisa que a gente vem fazendo mais, é tráfego pago para os Estados Unidos, por exemplo. Uma base assim, legal. então, a gente tem alguns clientes lá hoje, rodando, né? São comportamentos diferentes, mas a inteligência artificial faz com que a gente consiga, né,
ter como métrica, ter como base esse pessoal e fazer com que tenha resultado, né? Obviamente. Então, é algo interessante que algumas pessoas, acho que de umas semanas para cá tá mais forte isso no meu direct e no meu WhatsApp, que eu tô aparecendo em definitivo, né? Então, hoje aqui é a primeira live, né? Eu tava conversando com o Matheus, assim, Matheus, a gente tem que marcar fazer uma live Sim. junto, tudo. E isso é uma coisa já antiga já, e Matheus, bicho, tem que gravar, vai, tu tem que aparecer e tal. Outros amigos também me cobrando muito, né, pra gravar. O Matheus já grava, já tem um tempo, ele tem canal no YouTube também. Depois ele vai falar um pouco aí sobre isso também. O meu tá em desenvolvimento, Matheus, mas vai sair, né? Hoje já foi o pontapé, acho que para aparecer aqui, né, de alguma forma, né? Mas, voltando. Então, tem uma demanda específica para esse público de fora. As pessoas me perguntam, oh, eu quero fazer tal coisa. Eu disse, bicho, foca em uma coisa só. Existe demanda tanto no Brasil como fora. Então, Sim. ou tu vai se afiliar a um produto, ou tu vai criar alguma coisa do zero. Eu tenho convicção de que tu tem que focar em uma pessoa só para aprender. Eu acho que um dos maiores erros também que eu posso falar é tipo tentar estudar com pessoas diferentes, né? Porque cada um tem uma metodologia diferente, eles têm resultado Ah, diferente. Então, realmente, quando eu foquei em um só, comecei a ter resultado, comecei a vender, a gente começou a fechar esses clientes. Eu também saí da empresa que eu trabalhava, né? Que por mais que era plantão, onde eu trabalhava, era um CLT, mas me prendi ainda, né? Porque tinha aquele compromisso, né? De estar lá, por mais que seja um dia sim, um dia não. Então, isso foi um processo também, né? Durante esse tempo, a gente, inclusive, conversava muito, eu e o Matheus também sobre isso, mas que aconteceu no momento certo, né? A gente tem que ter convicção das coisas que a gente está fazendo, e principalmente no marketing digital, porque tu consegue ter resultado muito rápido. Não é da noite para o dia. Mas, assim, eu tenho convicção de que não existe outra profissão num curto espaço de tempo que tu sim. vai ter tanto resultado financeiro, enfim, como no marketing digital. Você, vai ter que fazer tal coisa. Tem várias profissões diferentes. Se realmente tu focar em uma delas lá, começar a desempenhar, entender, vai ter mercado. Tem um mercado altíssimo, né? E falando do tráfego pago em si, até aqui mesmo, na cidade da gente, Recife, Pernambuco, é difícil ter pessoas realmente qualificadas que rodam de verdade, que vendam, que, enfim, que sabem realmente mexer o que está fazendo. Então, o que eu digo para o pessoal que está assistindo e que está me perguntando, foque em uma só dessas profissões. E qualquer dúvida também vai mandando, a gente vai abrir depois o pessoal mandar, mas eu diria que a realidade hoje é essa, do marketing em si. E eu queria saber mais ou menos tua visão também, Matheus. O que é que tu enxerga, isso que eu falei, referente a essas profissões, referente a esse mercado em geral do digital? Cara, para mim, não existe outro caminho se não for o digital. E olha que eu estou tentando fazer uma migração agora, né, recentemente, desse ano, né, do metade do ano passado para cá, de entrar mais no mercado físico, né, porque a maioria dos meus clientes não são da cidade onde eu vivo, né, não é de Recife. A maioria é de São Paulo, tem cliente da Flórida, teve um projeto agora que a gente vai até lançar, Dubai. Tipo, o digital abriu portas para mim, cara, que foi inimaginável anos atrás. E eu tô querendo fazer uma migração pro físico agora para trazer a experiência que eu proporciono aos clientes no digital para o ambiente físico. E, cara, eu tô tendo muita dificuldade, cara, porque é que nem você falou, é nível de consciência, de você estar educando o cliente, de mostrar a importância, principalmente do nosso serviço digital, né? Porque empresário que foca muito ali no físico, de vender produto, que vende ali, né, o B2C, né, para o consumidor final, ele, cara, simplesmente é produto, 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 é preço, e ele não entende ainda o que é brand, por exemplo, o que é construir uma marca, ou então o que é utilizar tráfego pago para usar o digital para vender o próprio produto físico, né? Porque existe essa junção, né? Você, por mais que você tenha, sei lá, uma adega de vinhos, você pode usar o digital para trazer mais pessoas ali para o teu WhatsApp e você vender mais, né? Então, cara, para mim, o digital é primordial, cara.
Você precisa ter uma presença digital. É que nem você falou, né? Agora eu tô te trazendo, ó, tem que gravar vídeo, tem que aparecer, tem que mostrar o rosto, porque hoje em dia, cara, vender produto, vender serviço, virou commodity. Qualquer um pode fazer uma marca, qualquer um pode fazer uma identidade visual, qualquer um pode fazer tráfego. Sendo que o que vai diferenciar a gente no mercado é a nossa marca, é o nosso rosto, é a nossa história, é a nossa experiência, né? Porque quanto mais a gente foca em conhecimento técnico, né, digamos assim, e, pô, eu vou cada dia mais aprender técnicas ali de design, cada dia mais técnicas de como criar uma marca, como se posicionar, como criar uma comunidade, ou então técnicas ali de, por exemplo, pô, como nichar ali o público dentro de uma campanha, como criar campanha dentro de outra campanha. Você vai ficar somente no técnico. E o teu cliente ele não te compra por isso, ele te compra pelo resultado que você tem a entregar. Então, se você não se vende, se você não se entrega, se você não mostra qual é o potencial que você tem a entregar para o cliente, cara, principalmente no digital, que agora a pessoa consegue te acessar de uma forma muito mais fácil, cara, vai levar anos para você ter resultado, cara. Anos para você ter resultado. E eu falo isso porque, por exemplo, eu estou trabalhando com marcas, vai fazer 6 anos. E aí, tipo, tive muito resultado por causa do digital. Mas antes eu já tive loja de suplemento, já tive loja de marmita fitness, né, de comida fitness. E, cara, eu sofria para vender, cara. Porque tentava vender ali para ganhar indicação de um, para outro me indicar, para poder fazer uma bola de neve ali no físico. Mas era muito difícil, cara. E quando eu usei o digital para me auxiliar nisso, pô, o jogo vira, cara. Você consegue acessar clientes, empresas, de que você não conseguiria no ambiente físico, né? Então, pô, você tem uma clínica, por exemplo, você pode utilizar o tráfego, pode utilizar o digital para te trazer clientes para o teu ambiente. Não é somente vender produtos digitais, né, digamos assim. Mas, cara, digital é primordial, cara. Vem primeiro para mim, vem primeiro o digital para depois vir o físico. Sim, eu falou um pouquinho que tu fez outras coisas antes, né? Eu tive o meu primeiro negócio com 16 anos. Sempre tive isso assim, de vender e de empreender, né? Alguma coisa assim, na época da escola, quando tinha aquelas camisas, né? Hollister, enfim, já faz um tempo. Sim. Então, Já teve loja de roupa também, de Hollister, Abercrombie, né? Tinha essas certamente, marcas, né? e Tommy, eu vendia também. pronto. Então, assim, quando a gente também é interligado a essa questão do empreender, né? Porque o digital já está aí faz tempo, né? Antes no Facebook não tinha, como é que eu posso dizer, grandes políticas de bloqueio, né? Era É, muito fácil rodar qualquer coisa milagrosa, né? Coisas que, assim, são mentira. Então, depois, realmente, revisaram tudo, começou a bloquear. Hoje é certeza que tu vai levar um bloqueio, mesmo se tu rodar ali certinho, sem nada que a gente chama niche black, né? Niche black sim, são as coisas mais pesadas, né? Que falam de emagrecimento, enfim, outros assuntos. E os nichos que são white, que é serviço, se é algum cliente ali, que são coisas mais fáceis de não levar um bloqueio, né? Por exemplo, no Facebook. Então, isso faz com que fique mais difícil, que filtre mais as pessoas que vão estar rodando ali, e isso impacta no resultado também, né? e hoje mudou muito, né, cara? Antigamente a pessoa investia ali R$ 100, R$ 200, tinha resultado, né? Hoje em dia isso aí é só para É o começar, né? E olha leilão. lá, Assim, né? a gente conversou, o leilão é muito forte, né? Dentro do Facebook. E trazendo de novo emagrecimento, que é o maior tema, Sim, é sim, difícil rodar emagrecimento. Né? O leilão lá, dependendo do que tu vai testar e vender, tu fica no empate. Né? Óbvio que tem muita coisa que dá lucro também, vai depender da tua oferta, vai depender de como tá teus criativos, como é que tá performando. Tem uma coisa também, Matheus, no tráfego, que parece ser assim, insano, uma loucura. É, exemplo, tu tá com criativo. O criativo é a gente, essa conversa aqui que a gente tá tendo, vai ser o vídeo. E eu tô rodando numa conta de anúncio específica. E aí eu pego esse mesmo vídeo, esse mesmo criativo, crio uma segunda conta de anúncio e boto para rodar. Ela vai ter um desempenho melhor em uma das contas. E não tem uma razão específica porque tem mais resultado em outra, por exemplo. Então, às vezes, tu tá ali, tu tá até com um criativo bom,
mas tu tá com uma conta ruim e não tá sabendo. E tu não tá tendo resultado. Aí tu pega toda a faixa de criativo de novo, testa tudo em outra conta de anúncio, por exemplo, outra BM, o que for, e tu vai começar a performar. Então são pequenos detalhes que tudo isso interfere no resultado do tráfego em si. Então tem que realmente estudar, ver aí as atualizações do Facebook, tá lá, mexendo mesmo lá, abrindo, porque fica direto também, tá lá, trocando de botão de lugar, tá o botão X para uma outra tabela, tem que olhar lá, eita, pô, saiu daqui, ó, tem que pesquisar lá no outro, e aí tu revê isso várias vezes, várias e várias atualizações, então o importante é que realmente nunca pare e continue esse estudo, né, diário, de entender como é que tá essas funções dentro da meta. E é aí que entra o especialista, cara. Porque, que nem a gente estava conversando, inteligência artificial, por mais que ajude a gente, ela não iria saber disso. Ela não iria saber dessas mudanças. Ela não iria saber, ali, digamos, a melhor forma de conseguir atrair aquele cliente naquele momento. Ou então dessas pequenas coisas, né? Que, pô, a BM, por exemplo, pode ser um detalhe que o cara não está vendo, a IA também só iria ver caso você pedisse a ela, né? Então aí que entra o especialista, cara, totalmente diferenciado para poder realmente trazer resultado para o cliente, né? Não é somente apertar o botão ou fazer o que o chat GPT está pedindo, né? Ô, E Matheus, aí, como é que tu encara, assim, tua profissão hoje, sei lá, o cara tá do zero. Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas o cara tá do zero ali querendo aprender design e tudo. Dizer, pô, acho que eu me identifiquei com isso assim, sendo mais específico, né, pra tua área. Então, acho que como é que ele deveria começar? Por onde é que ele conseguiria estudar, por exemplo? Começar a ter resultado? eu Enfim, posso falar como eu comecei, né? perfeito. Eu recomendaria, caso essa pessoa tenha condições, de fazer uma faculdade, principalmente se for sobre design. Porque design não é simplesmente você entender ali, pô, sobre cores, sobre desenhar, né? Muita gente associa design a saber desenhar e não tem nada a ver, ou então design a arte. São coisas que se encaixam, mas não é somente isso, né? Então a faculdade iria ajudar você a ter outras visões, principalmente de áreas diferentes, né? Tipo, design de marca, design de produto, tem várias áreas dentro do design que poderia estar auxiliando, né, a faculdade a você escolher uma área. Caso não tenha condições, eu indicaria você entrar no digital e focar 100% ali no canal do YouTube, pô, aprender como fazer a profissão e depois você ter muito conhecimento técnico, né? Você precisa ter essa base para fazer um bom trabalho e depois você aprender sobre venda. Porque, cara, se você não souber vender o teu trabalho, se você focar somente em ter um bom portfólio, dificilmente você vai ter cliente. Dificilmente. Isso foi até um tema da palestra que eu fiz agora na Unicap, e muito criativo, não somente design, né, mas por social media, gente que trabalha com audiovisual, foca 100% em portfólio. E a pessoa bateu o olho ali, pô, vou contratar esse cara. Funciona como primeiro contato? Funciona. Sendo que quando você for para uma call de vendas, por exemplo, quiser converter o cliente, não tiver técnica, não souber vender o teu trabalho, dificilmente vai conseguir ter cliente, cara. Então, pô, acho que ter essa junção aí no começo é muito importante, cara. Ter muito conhecimento técnico de base, que vai te auxiliar aí por ano, e depois ter conhecimento sobre vendas. E aí, juntando um com o outro, cara, é resultado na certa. E com tráfego pago, como é que a gente deveria começar? Então, eu diria que a gente teria que dividir entre o cara, eu acho, para o início. Ou ele vai fazer para empresas que eu falo locais, tá? Fica mais fácil, exemplo, fazer campanhas para McDonald's, né? Que tem Sim, aquele banner dos hambúrgueres, né? Tudo, e aí tu vai rodar aquilo ali para atrair as pessoas, ou vai jogar ali para alguma coisa de iFood, enfim, algum canal de marcação ali, né? De pedido, por exemplo. E N negócios diferentes, tá? Eu só estou citando a McDonald's para ser uma das empresas que vocês vão entender como é que roda o negócio. Né? A Burger King, por exemplo. Ou então tem uma campanha temática do Shopping Plaza, por exemplo.
ó, vai ter lá o Dia das Mães e tudo, então traga sua mãe, porque vai ter promoção X e Y. Então, essa é uma das formas que você começa a trabalhar ali com tráfego. E tem a outra parte, que são os produtos digitais, né? Que aí tu vai vender curso, tu pode se afiliar a alguém também nessas grandes plataformas, né? Hotmart, Giveify, GoExplosion, enfim, entre outras, né? Que você pode se afiliar, ou também cadastrar teu produto lá. Isso é uma coisa, eu acho que mais complicada, porque envolve outras áreas também, tu criar um produto digital, né? Não vai ser só o tráfego pago em si, mas esse lado do produto digital também é muito forte. Muito forte e muito rentável também, porque é possível de escala. Fazendo negócios locais, se tu tiver uma grande agência, é possível escalar também, mas vai ter mais demanda, que eu falo assim, braçal. Tu vai ter que ter mais pessoas, né, ali girando. Talvez, exemplo, aqui na minha equipe, a gente tem um design, tem um videomaker e tem uma SM também. Então, cada um fazendo sua função ali. E eu sendo especialista de tráfego. Então, requer outras pessoas trabalhando para gerenciar isso, por exemplo. E também tem a parte fora do país, né? Porque aí já envolve uma outra moeda, por exemplo, tu pode fechar contratos em dólar, né? Dependendo do que for ali o ramo, se o cara é brasileiro, se o cara realmente é americano. Mas tem uma demanda alta para lá também, né? Hoje a maior plataforma de produtos digitais do mundo é a ClickBank, que é uma plataforma dos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem produtos filiados lá também, né, que a gente vende. Então, são variáveis, né, dentro do tráfego. A gente precisa, pelo menos, começar uma. Teve até um amigo meu, recente, né, disse, ó, eu quero aprender e tal, não sei o quê. Eu disse, ó, tem algum familiar teu que tem algum negócio? Pode ser qualquer um. Qualquer tipo de loja, sei lá, uma sorveteria, qualquer coisa. E eu acho que a tia dele tinha uma loja de roupa feminina. Eu disse, ó, oferece de graça, já que tu nunca rodou nada. Só para tu aprender lá, apertar como é que é tal botão, como é que tu sobe uma imagem, como é que tu sobe um vídeo. E vai falando comigo, enfim, ele foi subindo até que conseguiu. Então, acho algo interessante também de fazer, se tiver algum familiar ali, depois, ó, começou a dar resultado. Eu não aconselho fazer totalmente de graça, tá? Eu não acho que seja interessante. Mas se realmente for, sei lá, teu pai e tua mãe tiver algum negócio, se realmente for família, começa lá, deu o resultado, ó, bicho. Vê aí, começar a cobrar um valor, ou então tu pegar isso como uma case e começar a vender esse teu serviço. Só, essa loja aqui, eu tive esse resultado. Eu aumentei 30% o faturamento da loja, né? Aqui eu te mostro o resultado das métricas, tudo, e aí tu vai começar a realmente fazer dinheiro de verdade. Porque é um trabalho que tu fica de forma remota, né? Hoje eu estou aqui trabalhando, eu posso ir lá para cima, na piscina lá e estar trabalhando também, né? E se eu for na cafeteria, que eu gosto muito de ir para cafeteria. Então eu vou lá para o café, pego o meu computador, levo para lá, trabalho. E essa liberdade, essa forma do tráfego de trabalhar remoto, eu acho que isso também ajuda muito na qualidade do teu resultado, na qualidade do resultado do cliente, né? Eu acho que isso monta um ecossistema, né? Acho que também você também consegue trabalhar remoto, né, Matheus? Em qualquer lugar. Também trabalho remoto. Pronto. Então, para o cara que está começando o tráfego, eu diria isso. Ou tu vai primeiro realmente tentar... É porque no produto digital tu vai ter que ter caixa também, né? A gente bate no ponto. Porque não adianta, por exemplo, eu quero vender produto, mas tipo, tu tem que ter um caixa mínimo ali. E se você me perguntar, como é que a gente define esse caixa, por exemplo? Eu sempre gosto de fazer os testes batendo ali um terço, 30% do valor do ticket médio. Então, se o produto do cara, por exemplo, ele é R$100, a gente vai testar ali R$30. Ou então, se o cara tiver mais caixa, 50. Porque se tiver uma única venda, a gente já empatou. Porque ele gastou 50 e 50 lá do outro produto, entendeu? Então, a gente também... o cara que trabalha com tráfego, ele também tem que entender de matemática. Tem muito cálculo também para você entender justamente essas métricas, as porcentagens, entendeu? Não é algo complexo, mas que precisa ter uma base disso. Então, eu acho que eu iria realmente começar a valer com negócios locais ali. Tem muito conteúdo também. Fora que vai vir o meu conteúdo também no YouTube. Enfim, vou ensinar ali do zero como é que ele vai subir uma conta, como é que ele cria uma BM, como é que ele dá ali os primeiros passos dali no Facebook. Então, acho que isso é importante, né? Para que realmente ele pelo menos comece. Entendeu? É uma profissão, como você falou, que a gente estava falando aqui no início, que é autoescalável. Que com
um certo período, você realmente focando, você vai ter resultados que com a faculdade normal, o trabalho normal, você não conseguiria. Essa é a Cara, maior... isso que você falou de começar, lembrou muito quando eu comecei a trabalhar, né? E foi dessa mesma maneira. Eu, cara, tinha a minha mãe, tinha a minha irmã, e, cara, eu fiz projeto, sendo que não foi do jeito que você falou, né? Foi de graça, cara. Sim, Fiz de graça, mas por quê? O nosso trabalho, principalmente quem trabalha no digital, necessita muito de prova social, né? De que realmente funciona e que consegue trazer resultados para o cliente, né? Então, pô, é algo que você precisa entender. Você está começando, não é só porque entrou no digital, está trabalhando ali que o resultado vai ser exponencial. Pô, em uma semana, vou faturar 10 mil por mês. Não é assim que funciona, sim, sabe? É que nem um trabalho normal, pô. Trabalha com tráfego, você precisa mostrar resultado para o teu cliente. Trabalha com marca, qual é o resultado, né, que você precisa trazer? E até eu acho que até no tráfego é mais fácil porque você consegue mostrar números, né, para o cliente. Que, ó, a gente vendeu tanto, investiu tanto. Já o meu trabalho de marca, por resultado, é o cara conseguir expandir a empresa para um outro estado. O resultado é o cara aumentar a audiência. E às vezes tem resultados que eu não consigo nem metrificar. Então, pô, imagina se eu estou no começo e nem tenho portfólio. Como é que eu vou vender um projeto para um cliente? Como é que eu vou mostrar resultado? Então, se você está acompanhando aqui a gente, está no começo, cara, foca ali em fazer case. Não foca ali simplesmente em pô, quer fazer projeto atrás de projeto. Pô, entra com o cliente, transforma o projeto em um baita projeto, vê opções, coisas que o cliente não conseguia enxergar para realmente trazer resultado para ele, né? Porque o cara que está começando, o cara não tem simplesmente direito de escolher, né? Ele, pô, eu quero nichar, né? Tem gente que começa assim, quero nichar, só vou fazer projeto para negócio local. Aí aparece uma oportunidade para o cara, tipo, produto digital, o cara não vou fazer. Em vez do cara ir lá, aprender, experienciar, ver como funciona, para saber em qual área ele quer seguir, né? Não somente ele, pô, vou fazer somente para essa pessoa. Aí tem gente que ainda subnicha, né? Vou fazer para negócio local somente para hamburgueria. Aí, cara, quem tá no começo é difícil, cara. É difícil. É difícil. é puxado, né? A gente fala muito isso na questão do resultado, né? Quando a gente fala assim, um curto período, realmente vai variar o teu foco também. Exato. Quanto tu vai gastar de energia para isso. É porque com outras profissões, por exemplo, uma faculdade normal, que tu vai ter que passar ali 4, 5 anos, talvez, dependendo do que for, né? É uma base maior de tempo que tu precisa ter, até ter a formação. É, E, exemplo, tem profissões específicas, exemplo, sei lá, um ASM, por exemplo, o tráfego também, que eu posso falar. Eu sei que tem a faculdade de design também, mas existem cursos, né? sim. Que tem, é possível você fazer fora, né? Tu vai ganhar ali know-how para poder fazer tudo isso. Então, é necessário, né, esse tempo, mas da questão do resultado em si é gigantesco, sabe? É algo realmente desproporcional. E aí, Everton, para a gente encerrar, o que é que vem primeiro? Uma marca ou investir em tráfego? Eita, O que é que vem primeiro? O empresário deve investir em quê primeiro? Já eu investe rios de dinheiro em tráfego ou constrói uma marca? acho que Eu, depende, eu voto na marca. volta na marca, não volta no tráfego. Será? Acho que depende, Matheus. É, Depende muito do que ele quer converter, de inicial. Porque, por exemplo, a gente está falando de tráfego. Se você for subir hoje, você for pegar aí na meta, for subir uma campanha, acho que ele vai dar 5 opções ali de conversão, né? E dependendo do tipo da conversão, ele vai precisar que tenha uma marca muito bem acertada ali. Independente, entendeu? exato. De como vai ser esse processo. Então, de repente, se for algo mais tipo, eu quero subir só um vídeo específico para ganhar mais views e tal, algo assim mais jogado, então o tráfego ele vai entregar resultado, mas é algo que precisa primordialmente estar entrelaçado, entendeu? Não é algo, a marca e o tráfego ele tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que É, não teria uma definição do que vem primeiro,
A gente brincou aqui tudo, mas eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito e tenho duas visões, né? Se for um empresário que tem caixa, já tem ali, digamos, é uma segunda empresa, eu investiria em construir uma marca, se ele tiver caixa. Agora, se for uma empresa que está começando e está começando a faturar, eu diria para essa empresa investir em tráfego, para ela faturar, aumentar a caixa, ter ali reserva e poder investir em outras áreas da empresa que ela não poderia investir se não tivesse tanto volume de venda, né? E até pode também aumentar o valor, aumentar o ticket, né? Mas eu também acho, tenho uma segunda opinião, que um não pode vir primeiro que o outro. Acho que os dois têm que trabalhar em conjunto, porque a gente conversou hoje, né? O tráfego, ele potencializa o que a sua empresa tem a vender, né? Tem a entregar, os valores dessa empresa. Mas, pô, imagina potencializar uma marca que não foi bem construída, um posicionamento que é idêntico ao do concorrente, uma marca que é idêntica ao que a gente já vê no mercado. Então, pode potencializar, mas pode ser para o bem ou para o mal, pelo que a sua empresa tem a oferecer. Então, quando a gente constrói uma marca, a gente tem toda uma base ali de posicionamento, uma base de mensagem, uma base de comunidade, de audiência e principalmente visual também para auxiliar nessa comunicação. Então, possa ser que você invista muito em tráfego, mas se você também não tiver uma marca bem construída, possa ser que esse tráfego custe muito mais caro, né? Então, você também pode ser que aconteça o inverso, né? Tem uma marca muito bem construída, um ótimo posicionamento, mas a marca, a empresa aparece para poucas pessoas. Então, um em conjunto com o outro, né? Um potencializa o outro, né? Então, acho que para a gente fechar seria realmente isso. Tráfego e marca andam juntos, tá? Um não nega o outro. A gente precisa ter esse ecossistema para trazer resultados ali para o cliente, né? E bom, Everton, eu agradeço a sua disponibilidade. Foi um prazer imenso ter essa conversa aqui com você. Tantas que a gente já teve, né? A gente passou aqui mais de uma hora e Tô alguns minutos. surpreso com o Cara, tempo. passou super rápido, porque o assunto foi bom, né? A gente conseguiu trazer o que a gente realmente queria trazer para o pessoal. Agradeço também a todos que ficaram aqui até o final da nossa live. Olha quem chegou agora. Adeilson chegou agora, tá virado agora nas Vai filmagens. ter de novo, vai ter que É, assistir tudo. vai ver, só vai ver no replay agora. Perdeu, perdeu. Se quiser deixar aí também o seu Instagram para as pessoas te seguirem e conhecerem mais do teu trabalho. Quem ainda não conhece o Everton, super recomendo o trabalho dele. O cara é expert, e principalmente quem trabalha aqui em Recife e na área da saúde. É um cara excelente para trabalhar com a empresa de vocês. Tá? Olha aí, dizendo que vai assistir o Vai ver replay. o replay lá no YouTube agora. É importante, Matheus, a gente, na verdade, na última conversa que a gente teve, o importante é essas conexões, né? Principalmente para quem. Eu acredito que a gente aqui em Pernambuco é muito bairrista, né? Então, ter Sim, essas conexões aqui são importantes, né? Que a gente tudo conversa de network, enfim, dessa troca aqui de informação, de conteúdo, né? De procurar entender melhor, sempre assim, tento buscar no design e tal. Então, o cara também é referência para mim, as pessoas também que estão aqui, que são meus seguidores, que sigam aí o Matheus, tá? Que é um cara excelentíssimo no que ele faz, né? Durante todo esse tempo também a gente foi vendo trabalhos, eu disse, pô, faz desse jeito aqui, isso aqui é interessante, então a gente sempre conversou muito, né? Lívia também, que é a esposa de Matheus, então a gente também conversava muito sobre isso na questão do marketing em si, lá da clínica, então era sempre essa troca de informação para que a gente realmente possa se ajudar, eu acredito muito nisso, de que a gente deve sim compartilhar conhecimento, a gente sim deve ensinar, dizer como é que tem que se posicionar, Matheus, como é que ele fala, a marca, ela tem que trabalhar dessa forma, porque o cara é especialista nisso, então eu confio muito, né, no trabalho de Matheus também.
E é isso, estou bem feliz também com o tempo que desempenhou aqui, todo o pessoal aí participando, falando. E tem mais gente aqui falando também, Davidson, Nunes, já estou seguindo. Meu amigo Richard também, um parceiro, um grande parceiro também de negócios, né? Que tá também Em junto. 2025, vamos construir a sua marca aí para a gente dominar Recife, Feito, né? tem que E ter. já tem uma boa estrutura, agora tem que aparecer para mais gente, né? Para mais Vai, pessoas. vai começar a chegar luz pro pessoal aí, já dá um spamzinho aí. Vai vir o remarketing, né, da, Vai da live. aparecer aí. Bom, querido, eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi incrível a conversa que a gente teve hoje. E agradeço também a todos que ficaram aqui até o final. E se tiver algum último recado, estamos aqui para escutar. É isso, valeu, Matheus. Foi show. O pessoal aí deve ter curtido também, o pessoal mandando mensagem aqui. Mas é isso, vamos marcar uma próxima. Talvez trazer mais gente também, discutir. Eu acho que o digital tem muito assunto, né? Inteligência Bom, artificial, coisas que a gente falou aqui. Dá para a gente aprofundar bem mais, né? Alguns assuntos específicos que realmente pode ali o empresário ter uma dúvida, ou o com cara dono certeza. do negócio, enfim. Ou só a pessoa que quer começar mesmo ali fazendo aquela profissão. Fechado. Vamos nessa. Um abraço, minha gente. Até a próxima.